Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sei que a gente tem que acreditar e confiar nos planos de Deus, porque uma folha não cai sem que seja a vontade dele. E tudo acontece por um motivo. Mas eu confesso que até hoje é muito difícil aceitar e me conformar com o que ele decidiu para minha vida. Desde que eu me entendo por gente, a minha vida não é fácil. Eu nasci com um glaucoma nos olhos. E mesmo os meus pais fazendo de tudo para tentar tratar o meu problema, o meu caso era muito grave. E eu acabei perdendo totalmente a visão de um dos olhos. Apesar de ter uma família muito amorosa, isso não me livrou de sofrer bullying na escola. E olha, foi uma fase bem difícil para mim. Eu fui tão atormentada na época do colégio que eu nem consegui concluir os meus estudos. O bullying que eu sofri me traumatizou tanto que eu cheguei a pensar que era impossível alguém gostar de mim um dia. Mas felizmente, eu estava muito errada sobre isso. Depois que eu larguei a escola, eu segui a minha vida e o destino se encarregou de colocar no meu caminho o Emanuel. Ele apareceu no melhor momento possível e a gente criou uma conexão muito forte desde o primeiro momento. Mas, apesar dessa conexão toda, a gente não chegou a oficializar nada. No começo, o que a gente tinha não era nada sério, mas, mesmo assim, mesmo sem planejar, eu acabei ficando grávida dele. Quando eu descobri, eu senti uma mistura de sentimentos. Medo, felicidade, preocupação, ansiedade, tudo. Imagina, tudo isso. Eu também estava insegura sobre como as pessoas iam reagir. Mas graças a Deus todo mundo me acolheu muito bem. O Emanuel foi o que ficou mais feliz com essa novidade. E apesar do susto que a gente levou logo no comecinho, aquela gravidez acabou unindo a gente ainda mais. A gestação foi bem tranquila e eu estava curtindo cada momento. Só que quando eu estava na reta final, já ali pelos 7º mês, a minha pressão começou a subir. Eu fiquei bastante preocupada, mas o médico disse que estava tudo bem, que a gente ia conseguir controlar. Só que quando eu completei 37 semanas, ou seja, mais de 8 meses, eu comecei a passar muito mal. Eu tive que ir às pressas para o hospital e lá as notícias que nós recebemos não foram nada boas. Pré-eclâmpsia? Mas eles têm certeza? Você tá mesmo com isso? É certeza, meu amor. Minha pressão subiu demais. Mas, meu Deus, Natália, eu tô com medo. Por que isso tá acontecendo agora? Por que com a gente? Eu não sei mesmo. Os médicos disseram que vão ter que fazer o meu parto às pressas, porque tanto eu quanto nosso filho, nós corremos risco. Olha, ainda tô achando essa situação muito estranha. Você estava bem até ontem. Por que isso está acontecendo com a gente? Mais uma vez eu me pergunto, sabe? Mas vamos ter calma. É a única coisa que nos resta agora. A gente precisa ter calma e confiar em Deus. Assim que meu filho nasceu, eu não consegui nem vê-lo. Os enfermeiros trouxeram o Isaac perto de mim, mas eu não conseguia me mexer para ver. Eu só consegui sentir ele encostado na minha bochecha por alguns segundos. Logo depois levaram o meu filho para a UTI. Os médicos disseram que tinha alguma coisa errada com ele. Eu não estava entendendo nada, eu estava meio grogue, sabe? Eu só sei que eles levaram o Isaac e começaram a cuidar de mim por conta do problema que eu tinha tido na gestação. Só depois de 2 longos dias é que eu pude finalmente andar pelo hospital e visitar o meu filho na UTI. Quando eu vi o Isaac pela primeira vez, eu me emocionei tanto, mas tanto. Ao mesmo tempo que eu estava muito, mas muito feliz, eu também estava muito impactada, porque ele era
tão pequeno, tão magrinho. Meu Deus, ele parecia tão frágil. Eu já sabia que ele tinha mesmo nascido abaixo do peso e por isso que ele foi para a UTI. Mas além disso, ele também estava tendo muita dificuldade para se alimentar e ele não estava ganhando peso. Ele era tão pequenininho. Foi impossível não ficar angustiada. Mesmo as enfermeiras tentando me tranquilizar, eu não conseguia ficar em paz. Naquele dia, pelo menos, eu pude pegar o meu filho no colo pela primeira vez. E olha, meu Deus, que emoção, que coisa mais gostosa de se sentir. Naquela hora eu fiz questão de falar para o Isaac como eu e o papai dele já o amávamos demais. Eu aproveitei e até cantei para ele uma das minhas músicas preferidas, até ele cair no sono. Essa rotina continuou por alguns dias. Eu ia lá, chegava na UTI, pegava o meu filho no colo e cantava a mesma música, ninando o sono dele. Alguns dias depois eu tive alta do hospital. Mas o Isaac precisou continuar internado. E eu e o Emanuel passávamos todo o tempo do mundo, todo o tempo que a gente podia ao lado do nosso filho. Assim que o Isaac completou 26 dias, ele teve uma queda na saturação e por isso não conseguia respirar sem a ajuda de alguns aparelhos. O pulmãozinho dele era muito fraco, ele estava com a pressão alta. O meu bebê precisou tomar vários remédios e fazer muitos testes para ir, treinando a resistência dele até que ele conseguisse respirar sozinho. Além disso, a gente ficou sabendo que ele teria que fazer uma cirurgia para colocar uma sonda. Tudo isso porque ele ainda não estava conseguindo se alimentar o bastante para ficar nutrido do jeito que precisava. Natália, você acha que é uma boa o nosso filho fazer essa cirurgia? Eu não sei. Eu tô preocupado. Ele... Por quê? Olha o tamanho, é tão novinho, tão frágil. Como é que vai aguentar uma coisa assim? Ai, meu bem, eu também, eu fico preocupada com isso, mas eles falaram que é uma cirurgia simples, que é tranquilo e que também é muito importante para ele conseguir se alimentar. Fico muito preocupado. Me dá medo. Medo de acontecer alguma coisa. Ai, Manoel, eu também. Às vezes eu me pego pensando, será que se eu tivesse sido mais cuidadosa na gravidez, Eu fico pensando nessas coisas. Eu não sei, será que ele... Amor, por favor. Não fica se culpando. Você não fez absolutamente nada de errado, nada. Infelizmente, tem muitas coisas que a gente não tem como prever. Agora, a gente precisa tentar ser forte por ele. Vamos seguir o conselho dos médicos. Vamos deixar eles fazerem essa cirurgia. Vamos confiar que depois disso ele vai melhorar. E aí, ele vai poder ir para casa com a gente. Vamos confiar nos médicos. Vamos confiar em Deus. Meu filho operou. E realmente teve uma grande melhora. Os médicos até disseram que se ele continuasse progredindo daquele jeito, logo ele teria alta. Imagina, logo ele poderia ir para casa com a gente. Ai, finalmente uma luz no fim do túnel, finalmente um momento de esperança. O Isaac foi melhorando, até que um dia nós recebemos a notícia que no dia seguinte ele poderia ir embora. O pessoal do hospital falou para eu ir para casa, preparar a mala da saída da maternidade. Olha, pela primeira vez, eu saí daquele hospital tão feliz, eu saí feliz da vida. E naquela noite, em muito tempo, eu consegui dormir sem um aperto no coração. No dia seguinte, eu acordei cedo e aí eu fui direto para o hospital. Mas quando eu cheguei, eu senti um clima estranho, esquisito. Eu esperava chegar e ver a equipe que cuidava do Isaac feliz. Mas o que eu encontrei foi um monte de gente com uma cara estranha. Foi quando me disseram que no meio da noite o meu filho tinha tido algum probleminha. E aí a barriguinha dele inchou muito,
o coraçãozinho estava muito acelerado e que por isso ele teria que fazer mais cirurgias às pressas. Eu, nessa hora, entrei em estado de choque. Eu não conseguia entender mais nada do que estava acontecendo. O Emanuel precisou tomar a frente de tudo porque eu não conseguia pensar em como meu filho estava sofrendo. Eu não conseguia. Durante as horas seguintes, eu e meu marido ficamos esperando por alguma notícia dos médicos, mas ninguém falava nada. A gente só via médico, enfermeiro andando de um lado para o outro e nada. Ninguém falava nada. Só depois de muito tempo é que a gente soube que o Isaac nem tinha operado. Que ele não teria como fazer a operação porque era arriscado demais para ele. Se ele fosse para a mesa de cirurgia, ele não ia resistir. Eles ainda falaram que o único jeito de manter o Isaac vivo naquele momento era entubando ele. Eu que já não estava bem, me desesperei completamente. Eu acho que ainda não tinha entendido bem, sabe, o que estava acontecendo. Eu perguntei para a médica o que mais eles poderiam fazer pelo meu filho. E olha, eu nunca vou conseguir esquecer o olhar dela quando ela me respondeu que, infelizmente, eles não poderiam fazer mais nada. Ela disse que daquele momento em diante estava tudo nas mãos de Deus. Eu não queria. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eles ainda pediram para a gente ir para casa porque não dava para ficar lá naquele momento e que qualquer coisa eles poderiam ligar para a gente avisando. Muito contragosto, mas muito mesmo eu fui. Mas assim que eu pisei em casa, eu comecei a ter uma sensação tão ruim. O que aconteceu, Natália? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eu não sei. De repente eu comecei a sentir um aperto no coração. Meu amor, calma. Aí tá doendo. Olha aqui pra mim, calma. Você só tá impressionada com tudo que aconteceu, mas vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Logo, o Isaac vai estar aqui com a gente. Calma. Eu continuei passando mal durante o dia inteiro. Até que no meio da noite ligaram do hospital pedindo para que a gente fosse para lá. Eu perguntei o que estava acontecendo, mas ninguém me deu nenhuma informação. Naquele momento a gente já deveria ter imaginado, né? Mas a verdade é que a gente não quer acreditar. Porque a gente sempre tem um fiozinho de esperança, não tem? Quem é mãe sabe. Você que é mãe, você que tá me ouvindo, você sabe. Toda mãe, independente do que o filho passa, a gente tem sempre a esperança. A gente não larga esse fio de esperança por nada. Quando a gente chegou, os médicos disseram que o Isaac tinha tido 2 paradas cardíacas. E aí, na segunda vez... Bom, na segunda vez ele não conseguiu voltar. Meu filho, meu filhinho descansou. O meu anjinho partiu. Depois dessa notícia, os médicos disseram que a gente poderia entrar no quarto para se despedir dele. E essa foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Nenhuma dor é tão insuportável quanto a dor de saber que o seu filho morreu. Nenhuma chega perto. O Emanuel foi primeiro
Depois de juntar forças, não sei de onde, eu entrei para encarar o maior pesadelo da minha vida. Meu marido chorava compulsivamente, segurando o Isaac, e aí ele me entregou meu filho. Ele entregou o nosso filho nos meus braços e eu olhei para ele. Ele estava calmo, ele estava com o rostinho sereno, como se ele só estivesse dormindo um sono profundo. Nos nossos últimos momentos juntos, eu cantei para ele. Eu cantei a nossa música pela última vez e eu disse para ele o quanto eu amava. E ali acabou. Acabou tudo. Depois da morte do Isaac, eu passei por um período bem difícil. Durante muitos dias eu nem queria me levantar da cama. Foi um processo doloroso demais. Mas Deus me deu forças para continuar seguindo em frente. Eu percebi que eu precisava cuidar de mim. E até decidi terminar os estudos que eu tinha largado lá no passado. Quando eu consegui concluir a escola, eu passei a pensar em fazer uma faculdade. Mas aí, quando eu estava super focada em mim, Deus me mandou um presente. Pouco depois de eu falar com a produção do Quem Ama Não Esquece para contar a minha história, eu simplesmente descobri que eu estava grávida de novo. Grávida de 2 meses do meu bebê arco-íris. A gente ainda nem sabe se é menino ou se é menina, mas esse bebê, meu Deus, já é tão amado e com certeza ele terá um anjinho para cuidar dele lá de cima. Apesar de estar, claro, muito feliz, eu ainda sinto muita falta do Isaac. E para homenagear o meu filho, eu gostaria muito de poder ouvir a música que eu contava para ele. Filho, eu sei que você está num lugar hoje que é um lugar lindo. E eu quero que você saiba também que a mamãe vai te amar para sempre.